Pessoal, boa noite. Eu sempre filmo essa palestra, depois eu faço com o Sr. Luiz aqui para colocar no canal da casa, tá? O tema hoje é um tema muito longo, na verdade. Ressurreição, reencarnação. Eu vou procurar fazer aqui uma síntese, né? Porque vai entrar muito em crenças pessoais, em várias situações que a gente não vai ter tempo de trabalhar. Mas eu vou tentar fazer da maneira mais didática possível. Vamos começar a entender o seguinte. Primeiro, vamos voltar lá 2000 e poucos anos atrás, na época do Cristo. Primeiro, Jesus era judeu? Não, né? Ele era hebreu. Por quê? Porque aí vai ter toda uma questão tribal ali naquela região para chegar a essa região onde a gente chama hoje Judéia, depois os judeus. Bom, o que acontece? Eles eram pessoas que eles tinham uma tradição oral, eles falavam em aramaico. Estou falando há mais de 5.000 anos atrás, né? Então falavam em aramaico. Esse aramaico depois foi transformado no hebraico, que não possui vogal. É um alfabeto, quando você escreve, não tem vogal. E para você escrever alguma coisa na época, você precisava de tinta, né, especiais, um couro de carneiro especial, e era muito caro, por isso que a Torá ela é feita daquela forma e ninguém toca, né, nela. Por quê? Porque era muito caro fazer aquilo. Então ela ficava guardadinha no local certo para ser lido, né, pelo rabino, por causa da dificuldade que era da escrita. Por que eu quero falar isso? Porque a gente lê as coisas e acha que há 2.500 anos atrás, existia segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, vamos fazer um download, flopou, não existia. Nós estamos falando num local lá no meio do deserto, longe de tudo, né, com a sua cultura, com a sua vida, com as suas histórias e suas festas orais, que é através dos eventos, das festas, que um conversava com o outro, contando as histórias do povo, de como saíram do Egito, das dificuldades. Por isso que o povo judeu hoje comemora, né, várias festas. O negócio do Sukkot, que é a festa, né, onde você monta cabanas de madeira, representando o período que eles ficaram ali no deserto, e lá você canta, você dança, você conta a história daquele processo, né? Você conta a história de Esther quando tirou o que é o Purim, quando tirou os judeus lá da Babilônia e colocaram. Então é um monte de coisa. Então a gente não pode levar para o contexto atual algo daquele período. Outra coisa, judeu acredita em reencarnação. Sabiam disso? Judeu acredita em reencarnação, faz parte da doutrina judaica a reencarnação. Só que os cristãos, católicos e evangélicos, não creem em reencarnação. Então a origem, né, a religião matriz do cristianismo, que é o judaísmo, ela crê, faz parte, né, do seu contexto doutrinário, a reencarnação, através de segmentos da Cabala e de outros ensinamentos que existem no judaísmo. Então, portanto, as pessoas que falam, a reencarnação é uma coisa tola, isso não existe, isso não está na Bíblia, não está mesmo na Bíblia. Primeiro, a Bíblia que a gente tem aqui, né, a Bíblia de São James, foi feita em 1400 e pouco, muito tempo depois de Jesus, a pedido do Vaticano. As primeiras Bíblias, vamos dizer assim, lá do passado, né, eram escritas em aramaico, depois em hebraico, depois em grego, então foi se mudando muita coisa. O conceito de ressurreição e de reencarnação são completamente diferentes. Mas eu preciso falar isso para vocês entenderem que não adianta alguém falar para você, ressurreição é assim. Então a pessoa lá morreu em 1555, em 355 da era cristã, aí em tal dia ele será ressurreito, né? Vai ter a ressurreição e ele vai voltar à vida. Vamos supor que isso fosse possível. Você imagina a quantidade de pessoas que desencarnaram, que morreram desde que o mundo é mundo, e se de uma hora para outra todo mundo, né, ressurgisse? E ressurgir como?
com o mesmo corpo, com a mesma ideia, com a mesma língua. Como seria isso? Só que a ressurreição tem uma questão também. Ela não te dá a responsabilidade pelos seus atos, pelo que você fez ou deixou de fazer. Já a reencarnação, né? E a gente vai encontrar a reencarnação no judaísmo, no budismo, no hinduísmo, em Platão, em Sócrates, né? No próprio Egito Antigo, a reencarnação, a vida, a continuidade da vida. Não a palavra, eu digo o seguinte, a palavra reencarnação é uma palavra em português, criada, né, no final do século XIX, que é todo um contexto. Então, você não vai encontrar na Bíblia Espiritismo, você não vai encontrar na Bíblia reencarnação, porque são palavras atuais, são novas. Mas o conceito de vida, né, de vida eterna, o conceito de você nascer, crescer, morrer, renascer de novo, é antigo. Nós vamos encontrar aí vários monges tibetanos, monges budistas, que eles são reconhecidos através do processo reencarnatório, através do processo de coisas que eles deixam, né, de coisas da vida anterior deles, é levada até essa criança, e essa criança é testada e aprovada ali que ele reencarnou. Aí o pessoal fala assim, mas o espiritismo não tem nada a ver com ciência. O pessoal não fala isso? Dr. Paulo César Frutuoso, médico cardiologista do Rio de Janeiro. Dr. Alexander Moreira, doutor em psiquiatria da Universidade Federal de Minas Gerais. Dr. Júlio Pérez, aqui de São Paulo, psicólogo neurocientista. Dr. Sérgio Felipe. Todos esses, principalmente o Dr. Alexander, têm trabalhos sobre espiritualidade, espiritismo, mediunidade, reencarnação, publicados nas revistas médicas, científicas do mundo todo. Aliás, o Dr. Alexander é um dos mais reconhecidos do mundo nessa área hoje. Dr. Sérgio Felipe está constantemente dando aula em Harvard falando sobre pineal. O Dr. Júlio Pérez levou 10 médicos do Brasil para a Universidade dos Estados Unidos para testar, para fazer estudos dentro da faculdade, da universidade, sobre mediunidade, psicografia. O mundo todo estuda sobre isso. Sérgio Thyssen, no Rio de Janeiro também, médico cardiologista, estuda sobre o processo reencarnatório. Os estudos sobre EQM, né, que é a experiência de quase morte. O mundo todo estuda sobre isso. Só que as pessoas criam histórias, mistificam, né? Por isso que é o problema de você não estudar. Por isso que é o problema de você acreditar nas coisas do jeito que está escrito ou porque alguém disse para você. Você fica o quê? Você fica crente naquilo, né? Você fica com dificuldade de refletir e de analisar. E fica com medo. Porque normalmente isso é pecado, isso não acontece, isso é coisa do demônio. Você vai criando um monte de coisa na cabeça e as pessoas vão fazendo o quê? Vão criando uma ideia muito errada sobre o processo de reencarnação. Mas o cara vai reencarnar, vai vir no corpo de outra pessoa. É o que a gente mais escuta o pessoal falar, não é isso? O cara vai vir no outro corpo de outra pessoa? Não, você vai vir no teu corpo. Esse daqui, do pó veio, do pó volta lá, vai acabar, né? Quando eu morrer aqui, vai vir os bichinhos, vão lá, vão comer tudo e o corpo já era. Então esse corpo já era, não existe mais. O espírito que habita esse corpo, que está aqui trabalhando, conversando com vocês através desse corpo, retorna à espiritualidade, e quando tiver que retornar aqui, um outro corpo será gerado. Então, portanto, não vou ocupar corpo de ninguém. Que é uma outra ideia, né, que a pessoa fala muito, absurda. Por quê? Porque vira uma lenda, vira uma fantasia, muitas vezes sem sentido. Então, ressurreição é como se aquele corpo, esse corpo aqui do Edmilson, daqui 100, 200 anos, através do processo divino, que a gente não sabe como, ele vai ser recuperado e eu volto 200 anos depois. Estou apagadaço aqui, não vivi, não sei mais nada, volto falando uma língua, tendo uma ideia, mas você imagina a confusão que seria? Alguém que nasceu lá no século II depois de Cristo, ou antes ainda, sendo ressurreito aqui, voltando à vida depois de tanto tempo, sem saber falar nem inglês, nem uma língua atual, sem conhecer nada. Imagina a loucura que seria.
A reencarnação é um processo lógico. É um processo lógico. Eu venho, eu cumpro um tempo, terminou o processo, esse corpo vai embora, já era. Eu, em essência, continuo e vou seguindo a minha vida. Eu não sei se é no Missionários da Luz ou nos Mensageiros, tem um trecho que onde o André ele chega no local e existiam templos, igrejas, existiam vários locais assim, de outros segmentos religiosos. E ele questiona o pessoal do local por que era aquilo. E eles explicam para ele, para o André Luiz, que mesmo quando a gente desencarna, as nossas visões, o jeito da gente ver o mundo, ele permanece. Então, portanto, não é porque eu desencarnei, que eu morri, que eu vou me tornar espírita do outro lado. Eu vou continuar sendo católico, evangélico, ateu, qualquer outra coisa. A minha mente, a minha forma de ver o mundo, mesmo do outro lado, durante um bom tempo vai continuar vendo o mundo como se fosse aqui, com as mesmas necessidades, com as mesmas vontades, só que elas não são mais do campo físico. É igual aqui. Quantas doenças psicossomáticas a gente tem? Quantos problemas de ordem mental a gente tem que a gente acredita que aquilo está acontecendo? Numa crise de pânico, você vai ter taquicardia, vai levar a tua pressão, você vai sentir quase que estivesse desencarnando, morrendo. Aí você chegar no hospital, está tudo normal. Mas na tua mente, na tua cabeça, aquilo está acontecendo. É a mesma coisa quando eu desencarno, eu vou continuar com a minha visão, com a minha concepção de mundo lá. Até que com o processo, a gente vai entendendo, a espiritualidade vai trabalhando, aí eu vou acordando. Tem muita gente que quando desencarna fica dormindo mesmo, né? Tem vários que ficam lá dormindo porque ele acredita que ele está esperando o sono eterno, um dia Jesus virá e irá acordá-lo. Mas aí com o tempo, com todo um trabalho que existe na espiritualidade, esse espírito ele é instruído, ele é educado para que ele retorne a consciência dele e siga o seu processo evolutivo. Como tem muitos espíritos que quando desencarnam ficam aqui presos à sua casa, presos à sua cadeira, presos à sua roupa, presos ao seu dinheiro, e que tem um trabalho enorme para a gente poder orientar para que ele entenda, olha, está na hora de ir. Então a reencarnação é um processo natural da existência humana. Há quanto tempo existe o planeta Terra? Esse planeta Terra que a gente vive aqui, há quanto tempo? Ele é calculado em 4 bilhões e meio de anos. 4 bilhões e meio de anos. Há quanto tempo existe vida humana nesse planeta? A civilização mais antiga que a gente tem registrado hoje, assim, que eu falo, que ela tem cultura, tem escrita, tem tudo, tem 6 mil e poucos anos. Só que a vida aqui, desde a época do Neandertal, Australopithecus, desde as primeiras espécies bípedes aqui na Terra, são 400 milhões de anos, mais ou menos. Então a Terra já mudou, já acabou, já voltou várias vezes. Segundo a própria antropologia, estudos aí que a gente tem, quando os homens de Neandertal deixaram de existir, foi através de uma grande explosão, de uma erupção vulcânica muito grande na Europa, que acabou matando esses seres. Mas daí já estava vindo lá da África, o Homo sapiens sapiens, que vem e que começa a tomar conta. Lá na Europa tem Cro-Magnon. Olha a quantidade de raças que já existiam aqui. E a gente pensa que nós estamos aqui desde o início. Nós nunca habitamos junto com o dinossauro. Aqueles filmezinhos que tem lá, homem briga com o dinossauro, nós nunca estivemos nem perto deles. Aliás, o petróleo nem vem do dinossauro. Vocês sabiam disso ou não? Tem a ideia que passa que o petróleo vem do dinossauro. Olha a lenda. Não, é do plâncton. É aqueles pequenos camarõezinhos que existem no mar, que morrem, que vão lá, através da grande pressão, vão para a Terra e se transformam no que a gente chamou de petróleo. Não tem nada a ver com o dinossauro, e a gente também não teve lá. Só que eu vejo na televisão, o fulano falou, o Beltrano falou, e eu acredito que é uma verdade.
Aí quando alguém fala, não é isso, não é bem assim, alguém que estuda, o que a gente fala? Você está blasfemando, você está mentindo. Não é assim que acontece. É o que acontece muito com a reencarnação. Alguém já participou de treinamento em empresa aqui? Alguém já participou? Conhece aquela história da águia? Diz que a águia sobe não sei aonde lá, arranca o bico, arranca as unhas, né? Isso não existe. A águia não faz isso. Mas é uma história bonita de se contar, de motivação. E as pessoas acreditam que as águias largam o seu filhote lá do último espaço, lá embaixo, aí vem um rasante e pega o bichinho aqui. Então a gente está muito acostumado a acreditar em coisas sem pensar, sem estudar. Espiritismo sem estudo, sem reflexão, ele se perde. Que tipo de espíritos, de seres espirituais que estão à nossa volta vão se aproximar da gente se a gente não tiver entendimento, formação e compreensão? O próprio Chico mesmo, quando foi psicografar determinado livro, o espírito falou, olha, ele não tem condição de entender o que eu estou falando, ele não tem condição intelectual de entender. O que a gente faz? Pegaram ele e levaram para o mundo espiritual para ele ver fisicamente o que estava acontecendo, como é que era, para ele poder vir e escrever sobre aquilo. Então a gente só vai transmitir, dar informações espirituais baseado no nosso conteúdo de conhecimento de formação. Caso contrário, a gente vai ser apenas um repetidor. O arrebatamento, que se fala tanto, né, surgiu no final do século XIX, através de outro segmento religioso. E todo mundo acredita no arrebatamento, porque na televisão, no filme, tem aquele lado do arrebatamento. Não é bíblico, não está na Bíblia. Aliás, muita coisa que a gente fala hoje veio de traduções, muitas vezes tendenciosas, ou não muito fiéis aos relatos antigos, tudo isso. Então a gente precisa, quando ouvir alguma coisa, estudar, compreender, entender, até mesmo para que a gente receba da espiritualidade superior mais informações, mais orientações, porque eles veem na gente o quê? Quer aprender, quer estudar, quer se desenvolver, então vamos ajudar. Agora, quando a gente não faz isso, como é que eles vão entrar em contato com a gente? Ler o Evangelho só por ler e repetir o que está escrito, não adianta nada. Tem um texto, até coloquei nas minhas redes sociais que eu vi, do próprio Chico falando, como é que a gente espanta, né? Afasta os maus espíritos. Ele falou, não é orando não. Porque se você orar sem mudar, sem fazer reforma íntima, sem se tornar uma pessoa melhor, eles não vão embora não. Você tem que mudar a sua vibração, o seu jeito de pensar, o seu jeito de ser, né? Se elevar, se tornar mais culto, mais inteligente, mais bondoso, e aí se afasta. Lê, você acha que aquela história que espírito lá, na igreja o demônio não entra. Isso aqui é Campo Santo. Isso aí é só a história da carochinha, gente. Fazer uma prece para espantar espíritos continuando sendo ruim e mal, não funciona. Agora, quando eu faço uma prece caridosa, de coração, pedindo luz, proteção, compreensão, auxílio para aquele que necessita, e entendo que aquele que está perto de mim, seja ele encarnado ou desencarnado, muitas vezes me prejudicando, me fazendo alguma coisa ruim, né? Ele está fazendo aquilo por ignorância, por medo, por indução, por várias coisas. E se eu tenho conhecimento e informação, na hora que eu percebo isso, de vez de sair de mim pensamentos negativos e raivosos, meu sentimento de caridade, de bondade, muda. Tudo isso vai entrar no meu processo reencarnatório. Porque quando eu desencarno, eu vou para lá, eles vão olhar lá, né, a gente vai fazer uma avaliação, tanto eu que desencarnei quanto eles, do que foi que eu melhorei e daquilo que eu fiquei no mesmo. Se eu entendi que eu precisava estudar e pratiquei aquilo, me esforcei, né, fiz por onde, não para ser o melhor, mas para ser menos pior do que eu era, aquilo ali é avaliado como positivo, e na minha próxima reencarnação eu venho com outros objetivos, né? Vou resgatar outras coisas, vou melhorar outras coisas, venho com outras provas e outras expiações.
Mas o que vai avaliar isso? É o meu esforço de me tornar uma pessoa melhor. É de olhar para mim e ver, olha, nesse ponto eu fracassei, nesse ponto eu não fui legal, nesse ponto eu pisei na bola. E corrijo. Dentro da minha casa, dentro da minha família, eu estou cercado de pessoas com quem eu devo, porque eu fiz coisas erradas, eu não fui legal com eles, eu não fui bacana com eles. E aonde eu vou aprender isso, a melhorar? Dentro do meu núcleo familiar. Vou resgatar expiações com pessoas que foram meus pais, foram minhas mães, filhos, dentro da minha casa, dentro dos meus parentes. A gente fala assim, não gosto de parente devia ficar no céu. Gente, esse pessoal que Deus coloca na vida da gente é o remédio, é o purificador da nossa alma para a gente se tornar seres melhores. A gente não tem que fugir deles, a gente tem que conviver com eles para se tornar melhor. Da mesma forma que quando eu critico o outro, estou criticando a mim, porque eu também não sou santinho. Se meu cunhado é ruim, se a minha cunhada não é legal, se meu filho é assim, meu problema. E eu? Eu sou com sangue? Será que eu sou fácil? Não sou. Então, quando eu reconheço que o problema não está no outro, ou só no outro, mas também em mim, aí eu começo o processo de reforma íntima. Quando chegar no meu processo reencarnatório para outra vida, eu vou pegar toda a minha checklist, né? O que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim, o que eu acertei, o que eu errei. E aí eu volto com outras experiências. Mas essa pessoa que você está vendo aqui, ela não vai existir mais. Esse corpo não existe mais. E é uma coisa muito complicada que a gente tem, que quando a gente reencarna, a gente começa a acreditar que a vida verdadeira é essa. Que a vida eterna é essa. Eu quero ser imortal aqui. Né? Então eu vou criando ideias e compreensões de que a vida verdadeira é essa. E ela não é. Ela é só um campo, né, experimental de corrigir, de aprender, de desenvolver e de crescer. A minha vida verdadeira, o espírito que habita em mim, ele não vive aqui, ele vive em outro local. Aqui ele vem, toma a forma física através desse corpo para desempenhar as atividades em outros meios. Vamos fazer uma analogia. Por exemplo, quando eu vou aqui dar uma volta, né, pela atmosfera, numa estação espacial. Agora está bem comum isso, né? Tem gente que acredita em terra plana, mas a gente vê que não é bem isso. Então eu pego, para ficar no espaço, eu não tenho que usar uma roupa especial, né, que vai me dar condições de respirar, me alimentar e viver ali por um período. Eu não posso ficar muito tempo lá. Eu tenho um período curto. Se eu tentar passar aquele período, eu não consigo. Essa roupa, né, essa é a minha carcaça física. Dentro dela tem uma outra roupa, elástica, que mantém meu corpo e as minhas vértebras mais juntas, que é o meu perispírito. E dentro dessas roupas, essas 7 camadas, existe um corpo, né, o meu aqui. Então aquele é o meu espírito, as 7 camadas estão ali para ter o meu perispírito, a minha aura, toda essa parte minha, e aquele corpo mais denso, mais duro, que é para poder ficar o quê? No espaço. Caso contrário, ficaria lá? Não. Quando chega um tempo, eu tenho que sair dali e voltar para zero. Porque tem um tempo que eu posso permanecer aqui. Tem um tempo. Esse corpo tem um tempo. Mas eu volto para a Terra. Né? Aí daqui a algum tempo, eu vou voltar para o espaço, porque eu sou astronauta. Eu vou pegar a mesma roupa que eu usei naquele período? Aquela roupa acabou. Né? Eu só usei para aquela viagem. Eu vou pegar uma roupa mais moderna, mais equipada, mais preparada, e eu volto para lá com uma outra roupa. A roupa é outra, né? A roupa física é outra, mas a essência é a mesma. Está entendendo qual que é o processo encarnatório? Eu permaneço. Mas para exercer a atividade no planeta Terra, na vida, no dia a dia, eu preciso de uma vestimenta apropriada para isso. Qual é a vestimenta apropriada? O corpo. O espírito se comunica com a gente através do quê? De questões mentais, de energia mental, de telepatia. Não é o sistema vocal. O espírito não fala com voz, ele não tem cordas vocais.
Então, para que ele possa se comunicar comigo, ele usa outros meios. Aqui, como eu estou aqui, como é que a gente usa? Né? A gente usa as cordas vocais. Quando eu não tenho as cordas vocais, eu vou usar, né, libras, sinais e outras coisas. Vou desenvolver. A gente se adapta aqui. É a mesma coisa, mas a minha essência de comunicação é o quê? Emoção e sentimento. Vibração. Se eu estou feliz, se eu estou bem, eu vou passar para o Sr. Luiz aqui uma sensação, um sentimento de felicidade e de bem-estar. Estou nervoso, estou irritado, estou invocado, estou com um monte de coisa, o que eu passo para o Sr. Luiz? A mesma sensação. Então a gente se comunica através do quê? Dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Se eu não estou bem, eu não estou legal, com quem eu vou me comunicar? Quem vai se aproximar de mim? Né? Quem é que vai querer ficar perto de mim? Pessoas alegres e felizes? Não. Vão ficar pessoas que estão a mesma vibração decadente minha. Como é que eu vou crescendo? Como é que a reencarnação me ajuda a evoluir? Porque em cada vida eu vou aprendendo, vou acrescentando ensinamentos, compreensão, vou me tornando uma pessoa mais esclarecida, né? E aí eu começo a me relacionar de uma outra maneira. Quando eu vejo alguma coisa que antigamente me tirava a paz e a tranquilidade, eu olho com bondade, com benevolência, com misericórdia, né? Isso me faz melhor, me dá uma vida melhor, me dá uma qualidade de vida melhor, mesmo vivendo nessa esfera, né? Mas por quanto tempo? Mais um período, e aí sim a gente vai vivendo várias e várias vidas. Eu não vou entrar muito na questão da ressurreição, que tem muito a ver com a questão de crença religiosa de cada um, tá? Então acho que cada um, dentro do seu processo evolutivo, vai entendendo e vai compreendendo. Aqui a gente tem que entender a reencarnação. O que é reencarnação para a gente? O espírito tem que entender o que é reencarnação, para que quando alguém perguntar, ele saber responder claramente o que é, e levar para o outro que perguntou informação correta, clara e objetiva. Aqui é a reencarnação, mas a gente cresce, nasce, morre, depois volta. Não é assim. Eu venho, aprendo, evoluo, cresço, fico o tempo necessário, dentro daquele corpo necessário para eu desempenhar as funções que eu tenho aqui. Quais as funções que eu tenho aqui? São várias. Então, numa outra vida, eu posso vir, às vezes, com uma deficiência física, né? Uma falta de mobilidade, com falta de visão, com falta de alguns sentidos, que são necessários para que eu desenvolva uma nova habilidade espiritual, uma nova capacidade, inclusive, de lidar com a falta disso, com a deficiência disso. E trazer também para as pessoas que convivem comigo, o quê? A experiência de viver coisas que vão trazer nela sentimentos menores, preconceito, nojo, né? Raiva, ódio. Então Deus utiliza dessas reencarnações com dificuldades físicas, muitas vezes para quê? Para mostrar à sociedade que existe, a sociedade poder crescer, evoluir, de todos nós, e a gente olhar aquela pessoa, apesar das suas dificuldades, dos seus problemas, encontrar nele o quê? Um ser humano, um ser espiritual, e eu não vejo mais nele a deficiência, eu não vejo mais nele aquilo que me incomoda a mim, não nele. Quando eu vejo uma pessoa com um monte de problemas físicos, sorrindo, brincando, se divertindo, eu falo, poxa, ele tem o que eu tenho e está feliz, eu que tenho tudo, por que eu não estou? Me leva a fazer o quê? Pensar, questionar. Então, muitas vezes, o meu papel aqui na Terra, na reencarnação, aquilo que parece ser uma dor de sofrimento, mas eu venho como um professor para um grupo de pessoas que vão conviver comigo. As dificuldades que eles vão conviver comigo quando eu for criança, a dificuldade que eles vão conviver comigo quando eu for adolescente, a dificuldade que a minha companheira ou que o meu companheiro vai viver comigo em virtude da minha deficiência, dos meus problemas. Ele vai ensinar o outro a ser melhor, e nisso ele também melhora. Então o processo de reencarnação é um processo educacional. É assim que a espiritualidade, que a vida superior vai nos educando para que a gente se torne pessoas, seres humanos melhores. E quanto mais eu estudo, quanto mais eu compreendo, quanto mais eu ouço alguma coisa, questiono, pergunto, vou atrás das respostas, da origem, sei o que é,
menos preconceito, menos erros eu cometo, menos equívocos eu cometo. Por que Saulo falava assim? Eu sei que nada sei. Porque o dia que eu tenho certeza de alguma coisa, estarei errado. Não é possível ter uma certeza absoluta na Terra. Tudo isso que eu estou falando para vocês hoje é uma certeza absoluta? Não. Por que não? Porque dentro desse processo evolutivo vai chegar uma hora que é igual uma criança. Mamãe, como é que eu nasci? A cegonhinha veio aqui, né? Lá no repolho encontrei você. Não é isso que a gente conta? A criança não acredita mais nisso. Não é assim que a gente conta? Aí depois de um certo tempo você vai explicando de um jeito. Aí quando chegar na certa idade você vai fazer medicina, vai fazer biologia, você descobre como é que nasce. Então a gente vai, conforme a gente vai evoluindo, a gente vai crescendo, a gente vai vendo que algumas coisas que eu acreditava de um jeito, eu descubro que são de outro. E aí eu não fico revoltado, não. Eu começo a entender melhor aquele processo. Por quê? Porque eu tenho mais entendimento, mais compreensão. Então eu posso me aprofundar mais no tema, eu posso explicar melhor a situação para você, porque você tem mais condições de entender. Mas quando você não tem, não adianta eu tentar levar muita coisa, que isso não vai ser, né, assimilado por você. Então eu tenho que ter essa compreensão. As coisas têm tempo, têm espaço, têm condições. E a gente vai aprendendo isso como? Reencarnando. Quando eu estou aqui, eu quero voltar para a espiritualidade. Quando eu estou lá, eu vejo a falta que faz, né, os aprendizados da vida física. Eu vejo como faz falta as dificuldades aqui para eu crescer, para eu evoluir. Aí eu faço de tudo para voltar, né? Vamos voltar, que eu tenho que trabalhar. É assim que a gente vai crescendo, a gente vai evoluindo. E a gente vai vendo no outro não mais um estorvo, não um problema, mas uma oportunidade de aprendizado e de crescimento. Tá bom? Então é uma reflexão. Como eu falei, é um assunto muito longo, é um assunto com um seminário, ter vídeos, né? Tem um monte de coisa para explicar várias coisas, mas é uma reflexão. Quando você chegar hoje e você pegar o seu evangelho, não só leia, tem um monte de nota de rodapé, né? Tem um monte de observações no final do livro. Viu aquilo lá, vai até lá, lê aquilo. Tem algumas coisas que você tem uma complementação no outro item, sabe? Vai ler, vai estudar. Não só pegar aquilo, depois senta, medita, reflete, faz uma prece, uma oração. Pede aos amigos espirituais que te deem, sabe, a inspiração, uma orientação para entender aquele texto. Você vai começar a entender muito melhor o Espiritismo, muito melhor a reencarnação e muito melhor a sua vida. Tá bom? Obrigado.